paz, amados, pode sentar, amém? Quero agradecer a honra e sempre um desafio. Obrigado, pastor Marcelo e toda a liderança. Nós queremos compartilhar aqui, amados, no Tadel, um pouco o que Deus me falou sobre estratégias. Na dinâmica da célula, envolve muitas coisas. O que Deus trouxe ao meu coração, o tema hoje é a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus. Jesus sempre utilizou uma linguagem pura, direta, objetiva. Ele foi e é o maior facilitador do Evangelho. Nenhum homem, o maior líder, o maior teólogo, o melhor ministro de louvor, ninguém vai chegar aos pés de Jesus. Porque ele não foi, ele foi e é, porque Jesus vive. Você diz amém, amado? Amém. Glória a Deus. Não encontraram o corpo de Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Jesus utilizava uma linguagem que alcançava todos. Alcançava um Nicodemos, mestre fariseu, que foi de noite. Hein, Jesus, tu faz essas coisas aí porque tu é especial, me ensina. Hein, Nicodemos, tu tem de nascer de novo. E Nicodemos pirou o cabeção. Mas Jesus também alcançou um Pedro pescador. Hein? O homem que estava pescando no mar da Galileia, amados. Foi o primeiro homem a ser chamado para compor o ministério discipular de Jesus, Simão Pedro. Jesus andando no mar da Galileia, olhou Simão e André. Opa, meu irmão, vou te transformar em pescador de homens. Que desafio, né, amados? Como Deus nos chama hoje. Nós somos chamados para anunciar as boas novas. Em Mateus 28:19, sempre cita esse texto, e de fazer discípulos de todas as nações, que é conhecido como a grande comissão. Esse é um chamado a todos, não aos pastores, não somente aos líderes. Todos nós somos vocacionados ao evangelismo, amados. Diga amém. Amém quer dizer assim seja. Essa palavra veio do coração de Deus, ela não é minha, amados. Eu apenas estou compartilhando. Devemos ministrar a todos sem exceção e sempre dependeremos da direção do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando o pastor Marcelo lançou esse desafio, eu já estava jejuando por um outro propósito e na mesma tarde eu comecei, Deus, o que eu trarei à igreja? O que é aquilo que tu tem nos ensinado como estratégia dentro de uma célula? Como devemos falar? Qual o tempo oportuno? Que expressão facial? Qual as palavras utilizadas? Como eu devo utilizar o texto base? E aqui eu dividi em 4 pontos. Primeiro ponto, descomplicando o Evangelho. Segundo ponto, falar em alto e bom tom. Não significa gritar, mas também não significa fazer um sussurro. Significa alto e bom tom, audível. Terceiro ponto, ser um facilitador e não um preletor. Você vai facilitar, amado, você não vai ministrar. Você não vai ler o Salmo 119 3 vezes na célula. Você não vai dar 3 horas, você não acabou, amado. E nem a mensagem foi concluída. E o último ponto, sempre ser guiado pelo Espírito Santo. Pedi só para minha esposa controlar o tempo, porque eu falo um pouco, sabe, pastor? E olhar para o relógio e marcar é um pouco complicado para mim. Amados, vamos ver o primeiro ponto. Descomplicando o Evangelho. Por que descomplicando o Evangelho? 1 Coríntios 1,18 fala o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amados, que palavra maravilhosa. Quando eu medito em 1 Coríntios 1,18, eu imagino que quando eu estava no mundo e alguém me falava de Jesus, ou alguém me falava do Evangelho, para mim era uma loucura, e eu chacotava dos crentes, irmã Lucila. Impressionante. Joguei pedra na cruz, mas Deus foi misericordioso, e depois me prostrei diante da cruz para a honra e glória do Senhor. Por que descomplicar o Evangelho, amados? Descomplicar o Evangelho dentro de uma cela significa que você vai ser um facilitador e não um complicador. Toque no ombro do seu irmão com muito amor e diga: meu irmão, seja um facilitador e não um complicador do Evangelho.
Mas como assim, irmão Sábio? Que palavra dura é essa? Não, amado, não é uma palavra dura, é uma palavra real. É uma palavra que as pessoas estão chegando à célula famintas, e muitas delas, amados, não têm o conhecimento bíblico que você tem, ou até pode ter, amado irmão, mas a revelação é pelo Espírito Santo. Sabe, amados, quando eu vejo João 15, de 1 a 5, eu vejo Jesus se comparando à videira. Entenda só, Jesus falava simples, puro, direto, objetivo, mas às vezes ele trabalhava com uma parábola, às vezes ele trabalhava com uma comparação subentendida, que nós chamamos de uma metáfora na língua portuguesa. Por exemplo, João 15, de 1 a 5, é de fácil entendimento? Vamos só relembrar a memória. Jesus falando, sentado com a galera, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que não dá fruto, meu Pai corta. Todo ramo que dá fruto, meu Pai limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se permaneceres em mim, assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer da videira, assim vós, se não permaneceres em mim. E ele conclui, eu sou a videira verdadeira, vós o ramo. Ele reforça, eu, Jesus, sou a videira verdadeira. Vocês, amados, são os ramos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí entra a dependência. Sabe, amados, esse é um texto de fácil entendimento, mas você pode fazer um estudo na sua célula e alguém, irmão, que tem até PhD, não entender a palavra rema deste texto. Lembre-se, amados, nós temos corpo, alma e espírito, mas a revelação da palavra, a palavra chega à tua mente e ela é revelada pelo Espírito Santo do Senhor. Não é o quanto você leu, mas é o quanto você estudou sobre a direção do Espírito Santo do Senhor. Essa é a diferença. Se não fosse assim, amados, todos os teólogos seriam grandes homens de Deus. E eu tenho aqui vários pastores, eles sabem que não é assim. Existem teólogos, irmãos, que eles pegam e fazem complicar a palavra, e o cara entra crente no seminário e na metade ele já chutou a cruz. Então, descomplicar o evangelho significa você vai pegar o texto base. Peguei o material da célula, tem o texto, por exemplo, a mulher samaritana. Eu estudei o texto base, daquele texto eu sou o facilitador. Eu fiz o meu resumo, amados, certo? Poxa, sabe, mas tem as perguntas, e às vezes as perguntas são um pouco longas. Amados, pegue o sentido da pergunta e faça a sua pergunta. Você pode, paralelo àquele papel, fazer o seu guia de ministração, para não ficar tão automático. Você tem essa liberdade, você não vai fugir do tema. Entenda o que eu estou falando. Você pegou o texto base, você estudou. Se eu estou falando de João 15, de 1 a 30, é um texto longo para eu ler na célula. Eu vou ler de 1 a 5 e o resto eu vou resumir. Isso é descomplicar o evangelho. Primeiro, estude, amados. Poxa, sabe, mas tem textos mais complexos, existe texto mais simples. Glória a Deus. Tiago 1,5 fala que quem quer sabedoria, peça a Deus, a quem lhe dá liberalmente. E aí nós temos também os universitários, nós temos o material de apoio, nós temos Bíblia de estudo, nós temos material da escola de líderes, nós temos o material da EFAL, nós temos pastores, nós temos líderes. Em um assunto mais polêmico, você vai tratar posterior, ou na comunhão, ou até mesmo com aconselhamento pastoral, mas o importante é você ser um facilitador e não um complicador. Evite o evangeliquez. Sabe, amado, você não sabe aquela visita que está indo, qual o nível de entendimento. De repente foi alguém que teve uma experiência não muito alegre no evangelho, e de repente ele nota uma atmosfera ali onde ele não se inclui. Eu não estou dizendo para você maquiar o evangelho,
A verdade é a verdade, ou aqui ou na Coreia do Norte. O evangelho é o mesmo, amados. Mas lembre-se, você é um facilitador. Não vem escrito no papel da célula, facilitador, utilize o tempo. Amém? Segundo ponto. Falar em alto e bom tom. Em 2 Timóteo 1,7, fala que Deus não nos deu espírito de timidez ou covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Falar em alto e bom tom, amados, de repente você pode estar numa casa que não tem uma boa acústica. Você pode estar numa empresa que a célula está se reunindo do lado do gerador. Então a primeira coisa, observe o local com a melhor acústica, de onde você vai estar reunindo, sempre que possível. Às vezes não é possível. Às vezes você vai reunir uma célula e está rolando um pagode do lado. E você vai orar, amados, e vai crer, entendeu? Que a sua voz vai ser canal de bênção e todo mundo vai escutar. Mas procure, de repente, uma sala tem uma acústica melhor do que a outra. De repente o pátio não é tão bom. Mas de repente, meu irmão, bora reunir na cozinha, que está muito barulho aqui no pátio. Amados, vale a pena? Claro que sim. Tudo em prol do evangelho. De repente até no quintal, amados, prende o cachorrinho lá, dá uma raçãozinha para o bichinho, ora pelo bicho, olha, Totó, fica quieto que a palavra, ele vai ficar lá. O meu gato escuta o louvor, irmão. Eu estou orando, meu gato está do meu lado. Os animais foram criados por Deus. Glória a Deus, amado. Não significa que o facilitador deva gritar. Contudo, ninguém escuta um sussurro. E outro ponto importante. Quando houverem respostas, já na dinâmica das perguntas, quando houverem respostas em tom baixo, você educadamente vai utilizar uma estratégia. Meu amado, abençoado, você pode repetir? E o irmão vai repetir. Por que é importante, amados? Queridos, as perguntas e respostas, elas têm que ser audíveis. Dessa forma, ocorre o aprendizado. Porque, de repente, o irmão tem uma dúvida aqui, e a irmã abençoada do lado direito já está tirando. E era a mesma resposta que ele queria dar. Claro que você, como facilitador, você já leu as respostas corretas. E com muito amor também, vai corrigir e complementar. Não, meu irmão, o que tu falaste não tem nada a ver. Se é visitante, ele não vai voltar mais, amado. Você não é a palmatória do mundo, nem eu, nem você. Isso são estratégias dinâmicas de como falar, a tua própria expressão facial. Quando você vai falar com a pessoa, é com muito amor, é com cara de paisagem, amado irmãos. Meu irmão, o Espírito Santo nos capacita, porque pensa em um homem duro, que a minha esposa me conheceu na faculdade, eu soltava ferradura por qualquer coisa, amado. E hoje em dia a gente já retém mais, mantém ela mais presinha, já é um coice mais light, né? Porque o Deus é misericordioso. E o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamentos, amado. Se nós somos filhos desse Deus maravilhoso, se nós somos imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 11:1, amados, nós temos de ser ensináveis, amáveis, mansos, humildes. Ainda que para isso exija a cada dia um esforço maior de nossa parte. Amém, amados? Procurar, quando possível, o local com melhor acústica, eu já falei. E é interessante perceber, porque às vezes exige a ocorrência de duas células paralelas na mesma casa, certo? Existe a célula de adulto e existe a célula de criança. Então você, com muito amor, tem que ter cuidado para que não haja interferência do barulho. Criança é uma maravilha. Criança tem necessidade de gastar energia. E de repente, amados, o barulho da criançada está interferindo aqui, ou vice-versa. De repente tem uma pergunta engraçada, uma resposta engraçada, e os adultos também podem começar a achar graça. Mas geralmente é mais a criançada que é mais ativa, é mais eufórica. E você tem que ver se tem condição de alternar locais, ou a questão de alternância do horário ou dia, desde que você não perca a qualidade do audível, de falar e de escutar. Isso é importantíssimo, amados. Assim como é importante você ter um som,
você botar um CD, você ter uma boa iluminação, você ter tomado um banho, escovado os dentes, para chegar lá com o irmão e dizer glória a Deus, aleluia, e ele não cair, tu pensar que é unção e é mau hálito. É, amados, porque se envolve várias coisas, mas imagina só, o espaço. Me pediram para falar, então estou falando coisas práticas. Glória a Deus. Terceiro ponto. Ser um facilitador e não um preletor. O que é um preletor, amado? O preletor é aquele homem que vai falar, ele vai dar a aula, ele vai discorrer sobre um assunto diferente. Quando chamar, meu irmão, vá lá em casa, eu quero que você leve uma palavra para minha família. Aí você, amado, ora, jejua, prepara um texto e você vai falar sobre aquele tema. É diferente. A célula não é ministração. O facilitador, ele tem de se controlar. Sabe, amados? O facilitador deve estimular a participação de todos através de dinâmicas, perguntas. Jesus perguntava e escutava as respostas com atenção. Outra coisa, amado irmão, seja educado. Lance as perguntas a todos os participantes e olhe para as pessoas. Escute as pessoas falando. É muito interessante ser percebido, notar-se participante, mas notar que você está sendo escutado. Já pensou uma grande falta de respeito minha se eu estiver facilitando uma célula? Perguntei ao meu amigo pastor Marcelo, eu começo a bater papo com minha esposa aqui do lado enquanto ele está respondendo. Depois, como foi mesmo? Repita. Se não for emergencial, amados, por favor, aprenda a escutar. Todos nós, amados, temos de escutar, de falar. Já 4 minutos? Puxa vida, glória a Deus, amém. Veja só, temos uma tendência natural de ministrar, ou seja, quando se trata do evangelho, o crente gosta de falar, isso é natural. Glória a Deus, meu irmão. Ver irmão cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, glória a Deus, amado. Mas na célula você vai estimular a participação geral. Como assim, sabe? Já vou dar um exemplo. Você reuniu em círculo, você tem o lado direito, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Existe aquele irmão abençoado que toda pergunta ele já responde. O que você vai fazer? Esse meu irmão está do lado esquerdo. Eu vou usar a seguinte estratégia, pastor El. O irmão está com a língua coçando aqui já. Vou fazer a pergunta, já está segurando. Tem alguns irmãos nossos discipulados que têm essa bênção. Eu também sou capacitado dessa unção da língua que coça, mas para a bênção. Para a bênção, não é para falar besteira. Tá? Você vai dizer assim: amados, essa pergunta é só para aqueles que ainda não falaram. Mas se for no início da célula, você vai dizer: amados, eu quero um abençoado do lado direito. A irmã dali já fechou. Na segunda pergunta, deixa a irmã falar. Na terceira pergunta, você vai fazer o quê? Amados irmãos, eu quero que um abençoado me responda que ainda não falou. E aí, uma terceira pessoa vai falar. E aí, amado, tem aquele irmãozinho que começa assim, diz assim: não, meu irmão, mas começa desde o início. Ele diz assim: no início era o verbo, e o verbo... Não, amados, conte do início. Então tem irmão, quando tu vê, ele está lendo o Salmo 119 3 vezes. Isso se chama prolixo. O que é prolixo? O prolixo é o cara que enrola, é o cara que fala muito, muito, muito. Glória a Deus. Preste bem atenção. Quando você encontra um irmão que ele tem dificuldade em expressar as ideias, com muito amor, você vai dizer. O cara começou a falar, eu perguntei assim: meu irmão, mas o que você acha que é essa água viva que Jesus ia dar para a mulher samaritana? Pois é, rapaz, a água viva é uma bênção. A água viva de Jesus cura. A água viva de... E daqui a pouco, tem 5 minutos, ele está na água viva, entendeu, pastor? E ele diz assim: meu amado, só para eu entender melhor, você acredita que a água viva é a salvação? E isso, glória a Deus, meu irmão, você é muito sábio, você fechou. Sabe por quê, amados? Daqui a pouco o amado irmão está 10 minutos na água viva e você não rodou a pergunta. São estratégias de dinâmica, de pergunta, mas com muito amor, amados. Você vai interferir com muito amor. Você orou por isso,
mas há estratégias e dinâmicas de perguntas e respostas. Você pode estimular a fala do amado irmão e você pode estimular o controle do tempo da fala. Ah, isso não é automático, né, sabe? Não. Acabou? Já estou acabando. Já estamos encerrando. Amados, meu tempo acabou. Deixa eu só concluir, amado. Você faz a pergunta para o pastor que já vai subir, só um instantinho. Isso. Olha só, amados. Questões polêmicas devem ser tratadas de forma mais detalhadas durante a comunhão, discipulado ou aconselhamento. Por quê? Aqui e acolá aparece uma questão polêmica na célula. E você não vai demandar meia hora numa questão de dízimo. Amados, essa questão é importantíssima e nós vamos tratar em um discipulado geral. Pronto, você fechou aquela questão. Amados, eu não sei essa resposta, mas eu vou ver com o meu discipulador, eu vou ver com o meu líder e vou trazer para